hoje é dia do quadro Direitos do Consumidor. Para participar é fácil, basta acessar o imirante.com e preencher o formulário disponível no portal. Em seguida, clicar em enviar. Hoje quem responde às perguntas dos telespectadores é a defensora pública Camila Barbosa. Bom dia, Camila. Obrigado por ter vindo. Começamos com a pergunta da Érica Fernanda, que é da Cidade Operária. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se tenho o direito de exigir a minha banda larga com o preço atual, pois pago R$ 72,90 por 300 KB e com mudança de preços, eles estão cobrando R$ 54,90 pela internet de 1 mega. Nesse caso, o que a gente percebe é uma evidente discriminação e uma diferenciação injustificada entre o consumidor. Então, o que acontece? É uma prática abusiva porque ela está sendo cobrada um valor mais caro por um serviço de menor qualidade. Então, nesse caso, ela tem direito a pedir a rescisão do contrato, sem ônus para ela, e assinar o plano que se mostra mais vantajoso, ou seja, de melhor qualidade e com preço menor. Agora, defensora, isso nos remete a uma outra questão, a questão da tão falada fidelidade. Quando uma operadora de internet vende um plano e a internet passa a cair bastante, ela precisa continuar nessa fidelidade? Até que ponto essa fidelidade é válida? Exatamente. É importante, antes da gente entrar nesse assunto especificamente, que no caso de internet banda larga, a fidelização ela não é admitida. Por que ela não é admitida? Porque no regulamento que trata sobre a internet de banda larga, estabelece-se que o consumidor pode rescindir o contrato a qualquer tempo sem ônus. Então, essa fidelização seria admitida mais na telefonia móvel. Na telefonia fixa, ela é absolutamente vedada. Então, o que acontece? A fidelização também não pode ser utilizada como forma de prender o consumidor a um serviço que está sendo prestado, né, insatisfatoriamente. Então, nesse caso, ela pode sim rescindir o contrato. A Alessandra Caroline, do bairro João de Deus, ela pergunta: é correto cobrar R$ 100 de taxa de serviço em conta corrente? Olha, de acordo com a resolução do Banco Central, as tarifas bancárias elas podem ser cobradas desde que previamente informadas ao consumidor. E, além disso, existe uma tabela que estabelece o valor máximo de cada tarifa bancária. Lembrando que os serviços essenciais, eles são isentos de tarifa bancária e, portanto, não podem ser cobrados do consumidor. Então, aí ela tem que avaliar qual é o serviço que o banco está oferecendo. Essas tarifas, elas têm que estar expostas em todas as agências, em local visível, para que o consumidor, na hora de contratar um banco, ele possa fazer essa comparação das tarifas e escolher aquela instituição financeira que seria mais vantajosa para ele. Então, aí tem que verificar qual é o tipo de serviço que está sendo prestado. Bom, tem a pergunta da Maria Fernanda Castro Rocha. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se posso interpor um recurso no PROCON contra multas de trânsito que chegam atrasadas. Essa relação que se estabelece entre o Estado, isso sentido lato, o município e o cidadão na cobrança de uma multa de trânsito, ela não é uma relação de consumo. Então, infelizmente, ela não pode entrar com recurso no PROCON. Então, para contestar essa infração de trânsito, ela tem que utilizar os recursos administrativos que são postos à disposição pela própria legislação. Então, ela, perante a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, ela pode apresentar uma defesa prévia. Se ela não obtiver êxito, ela pode apresentar um recurso ao JARE e, se ainda assim ela não conseguir êxito, ela pode recorrer ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Se ainda assim administrativamente a multa persistir e de fato essa multa for indevida, ela tem que constituir um advogado para entrar contra o Estado em uma vara da Fazenda Pública. E se ela se enquadrar naquele perfil do atendido da defensoria, ou seja, aquela pessoa que é hipossuficiente, que é pobre, necessitada, não tem condições de constituir um advogado, ela pode se dirigir à defensoria. A Adriana Lima, do Planalto Anil 3, ela diz o seguinte: comprei 2 produtos na internet, porém só entregaram um deles. Depois de prometerem o envio por 3 meses, cancelaram a compra e ainda não consegui receber o estorno do dinheiro. O que ela deve fazer? O que acontece? É interessante que o consumidor, toda vez que vai fazer uma compra pela internet, primeiro ele averigue quais são
qual é a situação dessa empresa, se ela tem credibilidade no mercado, enfim. Depois disso, no caso presente, ela vai ter que se dirigir ao PROCON administrativamente para tentar reaver o dinheiro, e se ela não conseguir, ela vai ter que entrar com a ação judicial, fazer uma reclamação perante o juizado, que até 20 salários mínimos ela não necessita de advogado, ou na justiça comum. Lembrando que se ela se enquadrar no perfil já atendido na defensoria, ela pode procurar que a defensoria faz esse atendimento. Nós vamos falar agora de planos de saúde, mas antes daremos uma pausa na nossa entrevista para vermos uma reportagem sobre o assunto. A Agência Nacional de Saúde autorizou esta semana um reajuste de mais de 7%, o que assusta o consumidor. A repórter Carla Ribeiro conheceu um casal de aposentados que gasta metade do orçamento familiar com plano de saúde. O aposentado Carlos Gonçalves divide um plano de saúde com a mulher dele há mais de 20 anos. Eles estão na faixa dos 70 anos de idade e pagam juntos R$ 789,73 mensalmente. Os gastos do casal com saúde chegam a mais de R$ 1.500 com os remédios. Isso representa metade da renda da família. O aumento no plano de saúde que ainda vai chegar preocupa o senhor Gonçalves. Eu fiquei tão preocupado que perdi o sono ontem à noite, tomando o remédio para dormir que eu tomo. E aí, mas custei a dormir pensando como que eu ia pagar mais esse aumento de plano de saúde. E o atendimento, vocês sabem que está uma negação. A dona Inelte também reclama do atendimento e sente dificuldade de marcar consultas médicas pelo plano de saúde. Para marcar uma consulta, a gente liga para lá ou vai, aí só vai marcar tal dia. Quando esse dia a gente vai marcar, chega lá, já preencheu. Ou então a gente liga que cansa e ninguém atende. Além das dificuldades para marcar uma consulta, os usuários de plano de saúde vivem agora a expectativa do reajuste já anunciado. O aumento varia de acordo com cada operadora e deve mexer no bolso de 8 milhões de brasileiros. O índice de reajuste pode chegar até 7,69% e deverá ser aplicado somente na data de aniversário de cada contrato. Nós vamos voltar a conversar com a defensora pública Camila Barbosa agora para falar sobre planos de saúde. A gente vai aproveitar aí para responder essa questão aí da nossa entrevistada. Uma reclamação muito comum do consumidor é essa mesma, né? A dificuldade de marcar consulta pelo plano. Mas se você propor a pagar, tem vaga. O médico ou a clínica ou o hospital pode fazer isso? Não, na verdade essa conduta é totalmente abusiva porque ela faz uma diferenciação injustificada entre o consumidor, entre aquele que tem o plano e aquele que paga particular, quando na verdade esse tratamento ele tem que ser igual, tem que ser dado de forma isonômica. Pois é, o aumento, o reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde, não há o que reclamar, só lamentar e chorar. Mas o cliente tem como cobrar qualidade desse atendimento. E a pergunta seria a seguinte, quando uma operadora vende um plano de saúde, onde lista nesse contrato os hospitais, as clínicas e médicos que pertencem à sua cobertura, e depois de meses ou um ano, esse hospital deixa de pertencer a essa lista, ou essa clínica, ou esse médico. O que fazer? Sim, nesse caso o que acontece? O plano de saúde ele é fornecedor de um serviço, então ele se vincula à oferta. Essa oferta ela tem que ser cumprida. Se eventualmente algum médico ou alguma clínica vier a ser descredenciada, o plano de saúde tem que oferecer um similar ao consumidor, mas ele não pode deixar de usufruir desse serviço que ele contratou. Então também é uma prática abusiva. E o consumidor tem direito de exigir esse cumprimento. A gente estava vendo o exemplo desse casal de aposentados que gasta uma fortuna também com medicamentos, isso fora o plano. A Defensoria tem como fazer com que essas pessoas que não têm condições de bancar o medicamento caro tenham esse medicamento de graça? Com certeza. Na verdade, a gente recebe muitos atendimentos nesse sentido. Então, a pessoa, às vezes, despende praticamente todo o seu salário com plano de saúde e pouco resta para compra de medicamento e para o sustento em geral. Então, nesse caso, a gente recebe esse assistido e a gente ajuiza a ação para que o Estado ou o município garanta o fornecimento desse medicamento, que é essencial à vida dele e à saúde. Bom, e onde fica a Defensoria, como é que a pessoa deve fazer? Bom, a Defensoria fica localizada na Rua da Estrela, 421, Praia Grande Centro, ali ao lado da Praça Nauro Machado. E ela pode ir
diariamente, de segunda a sexta, ela recebe um atendimento, solicita-se a documentação e ela é atendida por um defensor para atender a demanda dela, de plano de saúde, de consumidor e de qualquer outra demanda que a Defensoria atue. Camila Barbosa, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Mirante. Bom dia. Bom dia.